O Corinthians, nos dois jogos, foi absolutamente estratégico, foi cirúrgico, foi efetivo e precisamos dizer que a solidez defensiva, tão anunciada e prometida por Dorival Júnior, começou a acontecer depois da Copa do Mundo de Clubes. E nesses dois jogos, ela ficou evidenciada. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Cara, que jogo do Corinthians. De verdade. Tem a expulsão do Aníbal Moreno, uma expulsão assim absurda, cara. Cara, que coisa inacreditável um jogador fazer isso com 15 minutos numa final dentro de casa. Ele deu uma cabeçada no José Martínez, que é muito clara. Eu acho que não vai ter palmeirense que vai defender aquela... Pode reclamar de outras coisas do Daronco e tal. Acho que ele permitiu um pouquinho a cera do Hugo Souza, que também está no seu direito, todo mundo faz isso e tal, né? O ato que tem que coibir de alguma outra questão, mas esse lance não tem o que reclamar, porque o VAR até aciona o Daronco e, cara, quando ele vê o movimento do Aníbal, é um movimento de agressão e isso interfere diretamente no jogo. Até esse momento eu estava isentando o Abel Ferreira, porque eu pensei assim, porra, cara, você monta um planejamento para o jogo, você já tem uma desvantagem, você está jogando em casa, e aí o teu jogador faz isso, fica complicado, né? Mas a verdade é que o Palmeiras meio que caiu na real, né? Caiu na real diante de muitos problemas que o time vem enfrentando, e aí ao final do jogo mais uma notícia, né? Mais uma notícia. Deixa eu até acompanhar aqui, rapaziada, porque assim, vocês viram o que aconteceu com o Abel Ferreira, né? O estádio inteiro, acho que se dividiram em algum momento, mas assim, o barulho era gigantesco, mandando Abel Ferreira para aquele lugar. A torcida do Palmeiras, ei, Abel vai tomate cru. Cara, e o Abel, ironicamente, aplaudiu de volta. O Abel, ele é muito magoado com esse tipo de coisa. Eu tô curioso para ver qual vai ser a reação dele numa entrevista coletiva. Daqui a pouco ele entende que isso não representa a maioria dos torcedores. Daqui a pouco ele entende a emoção do torcedor e faz parte, mas é a primeira vez que eu vejo um levante do torcedor do Palmeiras contra o seu treinador. O seu histórico treinador, o treinador mais vitorioso da história desse clube. E, claro, isso não justifica que daqui a pouco você não possa criticar, você não possa questionar, porque ninguém vive de passado, no futebol não existe isso. Ele tem que se reinventar o tempo inteiro. E a verdade é que o Palmeiras se reinventou, ou tentou se reinventar. Liberou muitos jogadores, contratou outros tantos, gastou muito dinheiro dessa vez, era uma cobrança que se fazia e o Abel não está conseguindo. Não está conseguindo. Foi um Palmeiras... apesar da expulsão, mas foi um Palmeiras que dentro de casa não conseguiu se impor, com exceção de alguns raros momentos, o que era natural. Mas aí, vamos lá, vamos falar do vencedor. Vamos falar do que o Corinthians fez com essa superioridade numérica. E mesmo assim, contando o primeiro jogo, né? Porque agora nós estamos falando de uma classificação. Nós estamos falando de um duelo histórico que nunca havia acontecido em 37 anos de Copa do Brasil, um duelo entre Palmeiras e Corinthians, em que, em competições mata-mata, o Palmeiras sempre levava vantagem, historicamente, sempre. O Corinthians nunca tinha eliminado o Palmeiras de uma competição mata-mata. Ganhou um paulista lá no Allianz Parque em 2018, é verdade, mas o histórico de confrontos em competições nacionais, internacionais, sempre dava Palmeiras em competições mata-mata. O Corinthians, nos dois jogos, foi absolutamente estratégico, foi cirúrgico, foi efetivo e precisamos dizer que a solidez defensiva, tão anunciada e prometida por Dorival Júnior, começou a acontecer depois da Copa do Mundo de Clubes. E nesses dois jogos, ela ficou evidenciada.
porque aí você enfrenta um arquirrival, um time que sabidamente tem poderio ofensivo, não conseguiu, é verdade, e aí você pode puxar na memória qual foi o grande milagre que o Hugo Souza fez nesses 2 jogos. Fez algumas boas defesas e tal, mas, cara, isso é trabalho. Isso é um trabalho defensivo do Corinthians nesses 2 jogos. O Palmeiras não ameaçou o Corinthians, mesmo na sua casa, mesmo quando esteve com um jogador a menos. Porque assim, o Palmeiras ele é tão forte, dá pra gente dizer assim, que quando ele perde o Aníbal Moreno, no primeiro tempo, o Abel Ferreira meio que posiciona o time sem fazer nenhuma troca, porque é um time muito aplicado, é um time que sabe o que fazer. O Abel ele tem essa virtude, ele programa todas as possibilidades de um jogo. Então ele programa, mesmo que seja do desagrado, ele programa perder um zagueiro, perder um volante, perder um atacante. Os caras lá sabem o que fazer nessas situações. E o Palmeiras, até em algum momento, começou a ficar com a bola, começou a atacar, esboçou uma pressãozinha. Não foi suficiente. Não foi suficiente para incomodar o Corinthians, que já tinha uma vantagem e que não perdeu essa vantagem. E que fez 3-0 no agregado. 3-0 no agregado. E aí, nesse momento de pressão do Palmeiras, o Corinthians chegou ao seu gol. O Corinthians chegou ao seu gol, muito reclamado pelo Palmeiras, mas, gente, é inacreditável. O Bidu não faz nada no Everton. Ele tá parado ali, mas tá todo mundo dentro da área. Ele impediu o Everton de fazer a defesa. Ele não faz nenhum movimento de obstruir a passagem do Everton. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso é física. Ele tá ali, ele tá dentro da área, o que é permitido. Ele não faz nenhum movimento para atrapalhar o Everton. Se o Everton se atrapalha pela presença dele, é outra história. Mas não há infração. E o lance foi revisado pelo VAR. Não teve nada de anormal no gol. E o gol de Matheus Bidu, cara, foi um golaço. Foi um golaço. Reparem na frieza, na qualidade técnica de Matheus Bidu nesse lance. O Matheus Bidu ele tem tempo e calma para tirar o zagueiro da jogada e chegar na frente do Everton e de perna direita, que não é a dele, empurrar para o fundo da rede. Mas assim, sem suar, sem se afobar, do tipo, calma, tranquilidade, como diria Paulo Nobre. Respira, não pira, inspira, expira, medita e faz o gol. Pressão 12/8 ali. Podia, medir ali que não ia ter, sem afobamento, sem... Impressionante, Matheus Bidu. Aliás, o maior jogo de Matheus Bidu com essa camisa. Que atuação gigantesca. Ele que renovou o contrato essa semana, ele que foi um dos titulares responsáveis por aquela sequência fantástica do Corinthians no ano passado e que hoje é um titular absoluto. Não há o que falar de Matheus Bidu. Matheus Bidu é titularíssimo e hoje fez um jogo enorme, gigante, porque é nesses jogos contra o rival, jogos decisivos, jogos de Copa, que você constrói a sua narrativa, a sua história, você deixa a sua marca no clube. Hoje foi um jogo de Matheus Bidu. E também de Gustavo Henrique. Que já tinha feito um grande jogo na ida. Já tinha feito um enorme jogo contra o Palmeiras na ida. E faz o segundo gol. Bem ao seu estilo, né? 1,95 de altura. Gustavo Henrique também, que estava afirmado na defesa no ano passado. Quando vira o ano, lesão, oscilação do time, fragilidades defensivas, o sistema não funcionando, ele sucumbiu junto de todo mundo. Ele e André Ramalho deram aulas com o Ranieri à frente da defesa. De novo, o Ranieri um gigante. Vejam que eu estou elogiando jogadores de defesa. E esse era um problema do trabalho do Ramon. Esse era um problema. Detectar. O Ramon teve virtudes. O Ramon ganhou o Campeonato Paulista. O Ramon é treinador dessa sequência com o trio ofensivo Memphis e Yuri Garro. Mas o Ramon também vazava muito. O Dorival começou a corrigir isso. Só que ele não tinha o trio à sua disposição.
ele teve nesses 2 jogos. O que aconteceu? Sendo que no segundo jogo, o Memphis acabou saindo muito cedo no segundo tempo, no primeiro tempo, e o gol sai justamente logo depois, quando ele sente sozinho, até tem que ver a gravidade da lesão, né? Parece que sentiu a posterior, né? Aquela fisgada, é substituído ali finalzinho do primeiro tempo e na sequência sai o gol do Matheus Bidu. Melhor dos mundos, né? Porque ali o Corinthians perdia o cara que fazia o gol, né? Decisivo do confronto até então, um cara super importante, um pilar desse trio, e a partir dali você não tinha mais o Memphis. E o Romero, que entrou bem, não vinha fazendo grandes jogos. E o Romero entra só depois do gol, né? Porque aí na sequência acontece o gol. Enfim, aí o gol ali no final do primeiro tempo. O Palmeiras no segundo tempo volta para tentar voltar para o jogo, né? E aí o Corinthians faz o 2-0. E poderia até ter feito mais, porque os espaços se abriram, né? Já tinha um jogador a menos, até perdeu mais um no final, que acabou expulso, o Emiliano Martinez, que entra no segundo tempo, o Flaco Lopes também, e aí Abel Ferreira. O Abel Ferreira colocou o Flaco Lopes, que eu acho até que é uma troca meio, quando você fala, né, Vitor Roque por trabalhos. Tinha um cara que estava dando um trabalho, tivemos um corte aí, mas já voltamos. Se tem um cara que estava dando um trabalho para a defesa do Corinthians, era o Vitor Roque. E o Abel Ferreira sacou o Vitor Roque no intervalo para colocar o Flaco Lopes. Não deu certo. Senhoras e senhores, que classificação gigantesca do Corinthians. E o derby, ele tem essa capacidade, né? Lá no Sul, a gente fala que o clássico Grenal, ou ele arruma ou desarruma a casa. É uma frase histórica de um ex-dirigente colorado, Ibsen Pinheiro. E, cara, vale para Palmeiras e Corinthians também, porque o Corinthians estava muito pressionado, o Dorival Júnior contestado, e de repente um confronto como esse cai no colo. Todo mundo entendia o Palmeiras como favorito, mas o Palmeiras dava sinais. O Corinthians até dava sinais menores, né? Aquele jogo contra o Cruzeiro, muito bem defensivamente, só que foi logo depois de uma pancada contra o São Paulo. Então, assim, será que o Corinthians ia reagrupar depois daquilo? Conseguiu. Aí ajustou ali contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, depois aí contra o Fortaleza já foi no meio dos clássicos e tal, mas aí cai esse clássico contra o Palmeiras, todo mundo pensou, o Palmeiras está numa condição de tabela do brasileiro muito melhor, o Palmeiras investiu muito dinheiro, perdeu o Estevão e o Richard Rios, é verdade, mas tem reposições, contratou agora o Kelvin na lateral direita, tem o Maurício que está jogando como titular, o Vitor Roque, o tanto que custou, esse Sousa que vem entrando bem, e todo mundo imaginou que o Palmeiras pudesse ser favorito no confronto. E, cara, o Palmeiras não se encontrou. E não encontrou o Corinthians. O Palmeiras não achou o Corinthians nos 2 jogos. O Corinthians venceu os 2 jogos. O Corinthians pouco sofreu nos 2 jogos. E isso, cara, isso é significativo. Nós não estamos falando apenas de uma classificação do Corinthians, vamos lá, ganhando de 1-0 em casa, porque teve um pênalti antes, inclusive, desperdiçado. Então, poderia ter sido mais. Nós não estamos falando apenas de uma classificação apertada, que daqui a pouco vai decidir na casa do rival, toma um gol, decide nos pênaltis, ou, enfim, garante um resultado lá, mas tomando bola na trave, goleiro fazendo milagre, sendo amassado pelo adversário, e, enfim, porque é futebol, você acaba classificando. Não foi isso que aconteceu. Não foi definitivamente isso que aconteceu. O Corinthians não passou ao acaso. O Corinthians não se classificou diante do Palmeiras de uma maneira fortuita, injusta, mas muito, muito pelo contrário. O Corinthians se classificou com merecimento, com méritos, jogando mais nos 2 jogos. Tem a expulsão no segundo jogo? Tem. Mas o que eu já vi, gente,
de técnico se atrapalhar com superioridade numérica e muitas vezes o time que perde um jogador se superar e conseguir o resultado. E o Palmeiras, a gente sabe a sua força mental, a sua capacidade, a sua sinergia do time, torcida, treinador. Isso não aconteceu hoje. Isso não aconteceu. Aliás, podemos estar diante de uma ruptura. Não estou falando aqui que o Abel vai ser demitido, não é isso. Mas podemos estar diante de uma... enfim... Fiel, foi uma baita atuação e um jogo grande, o Corinthians mostrou personalidade. E agora vamos seguir falando do mercado da bola e de grana nova chegando pro Timão. Nesse vídeo eu falo pra você se o atacante Vitinho é a bola da vez do Corinthians para reforçar a beirada de campo, enfim, né? O atacante que o Corinthians tanto busca no mercado da bola. Vou também atualizar vocês das situações de Victor Sá e de Caio César, quem está mais perto do Corinthians, se alguma situação já melou, enfim, tudo isso agora para você nesse blend de informações que ainda tem também do Corinthians. Vou te falar que o dinheiro da Nike chega essa semana e como o Corinthians vai gastar essa grana. Como que o Corinthians vai gastar o dinheiro da Nike que deve chegar essa semana? Informação exclusiva para você, tá? Essa grana o Corinthians aguarda essa semana, são 50 milhões de reais, que é um adiantamento da Nike, né, na assinatura do contrato do Corinthians, e tem mais 50 para receber aí no final do ano, são 100 milhões de adiantamento. O dinheiro está comprometido já com muitas coisas, tá? O que vai, né, ditar tudo isso, se vai sobrar dinheiro para reforços, é a questão envolvendo Félix Torres, né, a questão envolvendo o Santos Laguna. Se o Santos Laguna não aceitar parcelar o valor, né, ou qualquer outra proposta que o Corinthians faça em relação ao caso Félix Torres, o Corinthians vai ter que pagar à vista 6 milhões e meio de dólares, ou seja, 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. Só aí já foi quase todo o dinheiro, né, da Nike. Lembrando que o Corinthians fez as contas agora e tem para pagar o Memphis, né, uma conversa que teve com o jogador, de tudo que ele tem para receber, de premiações, lembra que dava 17 milhões, enfim, tem tanta coisa para pagar do Memphis, né, das metas que ele alcançou naquele primeiro processo do contrato dele, agora zerou, começa tudo de novo, né, bonificações por assistências, gols e participação em jogos. O Corinthians fez as contas e tem 11 milhões de reais para pagar o Memphis agora também em agosto, tá? Lembrando que tem também luvas, mas aí o Corinthians espera que a patrocinadora Master venha, né, pagar, né, e arcar com os compromissos em relação ao Memphis. Então, se você contar aí 34, né, milhões de reais aí, aproximadamente do caso Félix Torres, mais 11 que é garantido que vai pagar do Memphis agora, o dinheiro da Nike já está praticamente, né, todo comprometido, né? Nós estamos falando aí já de 45 milhões, já um total aí que é só com isso, fora folha de pagamento, enfim, e muita coisa aí que tem em relação, tá, a pagar o Corinthians nos próximos dias. Então o dinheiro da Nike vai depender muito da situação do Félix. Se tiver que pagar à vista, já foi, tá? Meu amigo, não é fácil não, comenta aqui embaixo, me fala o que você acha disso tudo. Olha só, vamos falar para você agora de mercado da bola, né? Existem nomes que o Corinthians está, né, tentando no mercado para reforçar aquela posição da beirada de campo. Eu falei para você que o Corinthians quer 1 ou 2 reforços, tá? Se for possível 2, né? Mas se contratar 1, já tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Jogadores que o Corinthians conversa. Vitinho voltou à tona no Corinthians, já é um nome que eu trouxe para vocês já faz umas 2 semanas mais ou menos, que o Corinthians tem interesse e conversa. A questão é que o Vitinho, assim como o Victor Sá, não era prioridade no Corinthians, tá? O Corinthians teve como prioridade o Biel, teve como prioridade o Elinho, o Corinthians tentou outros jogadores no mercado da bola, enfim, como nenhuma das negociações, né, acabou avançando, o Corinthians voltou à tona agora com o Vitinho. Há conversas entre o Corinthians e os representantes do Vitinho. O problema é que o Vitinho também tem proposta de fora, da Arábia, de muita grana, está indeciso se vai jogar no futebol brasileiro, né, ou ganhar mais dinheiro aí, né, na sua carreira,
ele já tem aí 31 anos, o Vitinho, né, 31 para 32, ele ainda está na dúvida, então a negociação também segue se arrastando, mas né, eu já conversei com o staff do Vitinho, eles ficaram bem animados com a procura do Corinthians. A questão do Victor Sá, o Krasnodar não liberou, né? O Corinthians fez várias propostas e a situação está emperrada, porque o Corinthians não tem a grana. Agora, chegando a grana da Nike, quem sabe o Corinthians pode enviar uma proposta, se sobrar, né, o dinheiro da Nike, como eu falei, para tentar também destravar essa situação. Caio César, tá? Caio César, vamos lá, o Al Hilal recusou um empréstimo gratuito. Informação importante, nova e atualização para você. Agora o Corinthians estuda se vai enviar alguma proposta, né, para pagar por esse empréstimo aí, para tentar, enfim, né, avançar também na questão do Caio César. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo gratuito, inclusive pagando, né, metade do salário, coisa que também não animou o Al Hilal. Então, eu acho que a situação do Caio César, só se o Corinthians realmente agora conseguir fazer uma proposta, né, pagando pelo empréstimo e também arcando aí com 100% dos salários do jogador, né, a situação ainda é um pouco complicada. Eu acho que a proposta, né, que o Corinthians fez foi muito rasa, né, a proposta que o Corinthians fez para tirar um jogador jovem, né, o Caio César, que houve, né, um investimento aí do Al Hilal no início desse ano, tá bom? Segundo Sabir, o nome de Vitinho, ex-Flamengo, voltou a ser avaliado internamente. Além disso, Victor Sá e Caio César seguem sendo monitorados, mas sem avanço nas negociações por enquanto. Samir também afirmou que o Corinthians vai receber nessa semana valor adiantado da Nike referente ao novo contrato. O clube estuda usar parte dessa grana para quitar dívidas e também abrir margem no orçamento para reforços. A chegada dessa verba é fundamental, além de aliviar as contas, pode dar fôlego e trazer os reforços que o time tanto precisa. Agora é ver se a diretoria vai agir com inteligência nessa janela. E aí, Fiel, o que achou da atuação do Corinthians na classificação? Você traria o Vitinho e como você acha que o clube deve usar esse dinheiro da Nike? Deixe o seu comentário, sua opinião, não esquece de deixar aquele like, aquele hype. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!